Fala aí, gurizada, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Agrointegração. E hoje aqui no canal a gente vai estar dando prosseguimento, vai estar dando continuidade no nosso vídeo, nossa série de vídeos sobre os nematóides. Hoje na parte 2 vamos falar dos nematóides mais comuns no Brasil, beleza? Mas antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixar um comentário, compartilhar para o amigo e curtir o vídeo, beleza? Bora pro vídeo, roda! Bem, gente, lembrando sempre que eu estou utilizando como base esse material aqui, tá? Comprei na livraria da UFV, muito bom por sinal. Abrange todos os tipos de pessoas com conhecimentos do básico ao avançado, você consegue tirar bastante coisa daqui. E também estou fazendo muita pesquisa para entregar um conteúdo bacana para vocês, tá? E o nosso primeiro nematóide que vamos falar aqui, o nosso primeiro tópico vai ser sobre o meloidóide das lesões, tá? Pratilencos. No Brasil, o Pratilencos ele é o segundo nematóide de maior importância dentro do território brasileiro, ficando atrás somente do meloidóide. Por quê? Por dois fatores: pela quantidade de espécies que ele possui, né? Que esse gênero possui, que são mais de 100 espécies, e a quantidade de plantas que ele consegue infectar, consegue parasitar. Ou seja, é uma espécie extremamente prolífica, um gênero extremamente prolífico, pode causar dano em diversas culturas. Soja, café, citros, banana, olerícolas de modo geral, tá? Esse nematóide ele pode ser facilmente identificado na área com o arranquio da planta, quando você consegue identificar, consegue ver, diferenciar nas raízes da sua planta que ela tá preta, que ela tá com volume de raiz baixa e que ela possui uma coloração muito diferente. Isso é nematóide das lesões, é o pratilencos, causando infecção na sua planta, tá? E com isso, por consequência, abre porta para que outros agentes do solo façam a colonização do mesmo, ou seja, fungos, bactérias, protozoários, enfim, conseguem adentrar nas raízes, causando assim morte ou possivelmente aí uma infecção pode causar muita injúria na planta. Tá? Um fungo que pode estar associado à infecção de pratilencos é a podridão vermelha, tá? Porque o pratilencos causa a abertura e a podridão vermelha, do fungo da podridão vermelha, causa a infecção dos tecidos aí, pode ser no colo da planta, dependendo aí até na base da planta ali, no caso do milho, certo? Bem, depois do meloidógeno e nematóide de galhas e depois do nematóide das lesões, que é o pratilencos, a gente vai elencar aqui que é o nematóide de cisto, tá? Que é o gênero Heterodera. Muito comum também nos cultivos brasileiros, tá? Principalmente de soja, encontramos muito esse tipo de nematóide, tá? Heterodera glycine. E pode causar diversas injúrias na planta, indiretas, né? Colonizando e infectando a raiz, dificultando aí a absorção de água, nutrientes, até espaço físico mesmo da raiz, o que dificulta o desenvolvimento da planta. Para você fazer uma boa identificação desse nematóide, desse parasita, é uma boa observação, porque ela geralmente está em reboleiras, condicionada em reboleiras, tá? Folha carijó, amareladas e plantas raquíticas, tá? Ao fazer o arranquio da planta que você tenha suspeita que esteja infectada, balance bem, tire bastante a terra dela sem danificar muito a raiz, com o mínimo de dano possível na raiz, e observe se você consegue identificar esse tipo de estrutura aqui. Esse tipo de estrutura presente nas raízes são as fêmeas do Heterodera, tá? Bem característica,
e elas estão em início de infecção. E como vocês conseguem ver nessa imagem também, é mais ou menos assim que ela se apresenta na lavoura, tá? Nesse caso, o exemplo é de soja. O nosso próximo nematóide que vamos falar aqui é um nematóide muito importante para uma determinada cultura, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tá? Que é o nematóide cavernícola, que é o nematóide da bananeira, tá? Ele pode infectar, parasitar algumas outras culturas, porém é muito agressivo e é muito importante na cultura da bananeira. É um nematóide que teve uma disseminação muito rápida ao redor do mundo e pode causar grandes danos na cultura, porque ele se hospeda, se prolifera dentro do rizoma. Como que ele chega no rizoma? Através das raízes. Ele coloniza a raiz, infecta a raiz e abre um canal na raiz até o rizoma, tá? Ali se proliferando, ficando ali até bem entender, digamos assim, tá? Por isso o seu nome comum. E isso gera muito dano na cultura, porque quando ele faz essa migração dentro do tecido vegetal através da raiz, causa uma grande porta de abertura para inúmeros fungos, bactérias, protozoários, afins do solo causarem também a infecção do tecido, porque tem uma porta muito grande de entrada para esses micro-organismos. E quando causa essa porta de entrada, o principal fungo agente que causa essa infecção é a podridão púrpura, né? A podridão vermelha é o mesmo fungo aí do nosso primeiro tópico, que fica tudo vermelho arroseado, as raízes podendo assim se disseminar para outras partes da planta ou até mesmo colonizar o rizoma e assim danificar todo a planta ou até mesmo o seu plantel, tá? Sua plantação. Conhecido também como nematóide dos bulbos ou nematóide do caule do alho, vamos falar agora sobre o nematóide do amarelão do alho, tá? Que é um nematóide muito importante da cultura do alho, tá? Não só no Brasil, mas mundialmente. É muito comum em regiões de clima temperado, no caso do Brasil, tem regiões específicas no qual o mesmo é encontrado, tá? E anteriormente, antes de se descobrir uma novidade, né, digamos assim, estimava-se que ele colonizava, que ele parasitava cerca de 450 espécies de plantas diferentes. Porém, com um novo estudo da Universidade Europeia, foi constatado que ele pode colonizar e infectar até 1.200 espécies de plantas diferentes. Ou seja, é uma espécie muito prolífera e aparentemente muito agressiva também, tá? Então muito cuidado com este nematóide. Bem, esse nematóide ele também está dividido em inúmeras raças, como alguns outros nematóides mais comuns no território brasileiro, tá? E ele não pode, não é que ele não pode, mas ele não é encontrado só no alho. Ele também pode ser encontrado na sua prima, né? Nas suas primas, na cebolinha ou na cebola de cabeça, tá? Bem, gente, a identificação desse nematóide no campo é somente por características visuais da planta, tá? Então, na planta, na prática, conseguimos fazer a identificação desse nematóide pela redução e engrossamento da sua parte aérea, tá? E durante a colheita, dá para perceber que os grãos estão bem leves e não conseguem ser aproveitados. E após isso, no armazenamento, os bulbos do alho ficam muito amarelos, um amarelecimento muito intenso, fora do comum, e por isso tem seu nome de amarelão do alho, tá? Bem, galera, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu comentário, deixar sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar para mim, beleza, gente? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.